Então cá estamos de novo, boa noite. Venho de novo neste nosso programa quinzenal, às terças-feiras na Vai Canal. Venho, aqui estou de novo com a minha paz, como já sabem, e também com a minha ternura presbiteral e sobretudo hoje muito mais com a minha preocupação presbiteral. Trago comigo, cheio de dor, aqueles 49 jovens que foram assassinados numa discoteca gay nos Estados Unidos. Quer dizer, parece que dos Estados Unidos vem tudo. E depois também há outras coisas semelhantes fora dos Estados Unidos, porque estamos todos sob a influência dos Estados Unidos, que é o grande império. E estas coisas são horríveis. Um jovem com armas e, pelos vistos, até legalizadas na sua posse, sozinho, mata 49 jovens só porque estão numa discoteca gay, portanto, supostamente são de outra tendência sexual que não a heterossexual. Eu trago comigo estes 49 jovens, mais os 52, 53 feridos, entre os quais alguns deles bastante graves, que ficaram assim, num momento de diversão, de partilha de afetos, de partilha de alegria, só porque tem outra orientação sexual. Há alguém doente, que certamente formatado na sua mente consciência por alguma ideologia, certamente até bíblica, alcorânica, porventura também judaica, de homossexuais, anti-lésbicas. Ora, Deus Abba Mãe, nos criou a todos, nos cria a todos, nos faz a todos, homossexuais e lésbicas, também nos faz heterossexuais. Ao criar-nos heterossexuais, também nos cria na variedade homossexuais, lésbicas para a parte das mulheres, e até de outras tendências sexuais diferentes destas, que a sigla LGBT diz muito bem. Quer dizer, devemos perceber que Deus Criador é Criador de todas as realidades humanas, nas suas diversas tendências e cores, e portanto nós devemos, transmitir esta boa notícia de Deus para que os nossos comportamentos correspondam à criação, correspondam à perspectiva que Deus tem para nós e para nós no universo. E dentro disto trago também a preocupação, como aflição, como dor, aquela mãe de Barcelos que numa segunda tentativa conseguiu. Da primeira terá tentado atirar-se ao rio que passa na cidade com os seus 2 filhos pequenos. Alguém viu que ela estava a tentar fazer isso e terá impedido, mas não fez mais nada, e daí a uma semana a senhora volta lá só com um dos filhos e atira o filho ao rio, e depois atira-se ela também. Ela sobrevive, e agora o que é que vai acontecer? Quer dizer, estas são situações de tanta aflição, de tanta dor, que estão a acontecer nos Estados Unidos, que depois tem muitas repercussões também em todo o mundo, porque ainda há muito ataque às tendências heterossexuais, que não são heterossexuais. Hoje já nem sabemos bem se é maioritária a tendência heterossexual, se são as outras, porque antigamente, durante séculos e séculos, todas as outras tendências foram sempre muito reprimidas. A própria Bíblia, imaginem que a própria Bíblia diz num dos livros, a Bíblia judaico-cristã diz num dos livros, no Levítico, que quando alguém for apanhado como for, sendo homossexual, que deve ser apedrejado até à morte. O Alcorão vai na mesma linha. Portanto, o judeu-cristianismo e o islamismo são inimigos dos seres humanos quando não correspondem às perspectivas que eles têm, que formataram as mentes e querem impor uma forma única de ser humano, uma forma única de tendência dos seres humanos, em vez de aceitarmos toda esta pluralidade que é tão bela, toda esta polifonia, todas estas vozes, todas estas tendências, todas estas cores. A vida é feita de cores, a vida é arco-íris, e por falar em arco-íris,
sabem que também trago comigo o planeta e o cosmos, que estão tão ameaçados por todos os sistemas de poder, porque os sistemas de poder têm todos uma ideologia e até uma teologia. Têm todos uma ideologia e teologia. A ideologia é uma espécie de um sopro que se projeta sobre a realidade, que nos impele a determinados comportamentos e comportamentos desviantes e desviados, mas que estão justificados por aquela ideologia, que é assim uma espécie também de cobertura que faz com que aquilo passe a ser bom. E depois ainda tem também uma teologia que faz referência a um Deus que também justifica aqueles atos. E então o nosso cosmos, o nosso universo, onde se integra o planeta Terra, está hoje muito atacado por todos esses sistemas que têm essa ideologia e essa teologia, que é uma teologia de um Deus falso, mas é o Deus que normalmente as igrejas cristãs, as religiões, cultuam, porque o Deus de Jesus, não gosta de cultos, não gosta de templos, não gosta de santuários, não gosta de sacerdotes. Isso é a invenção dos próprios sacerdotes, porque Deus nunca se preocupou com a criação de sacerdotes. Ele está lá interessado que a gente anda a louvá-lo, anda a cultuá-lo, anda a cantar até Deus a ele, anda a dirigir-lhe missas, a dizer-lhe orações, a levantar as mãos ao céu, quando ele não está no céu, não está no céu, quando ele nos habita e habita o cosmos. O cosmos está é o pleno de Deus na sua grande manifestação, do Deus ternura, do Deus afeto, do Deus amor, do Deus que se nos revela em Jesus, não como poder, mas como fragilidade, debilidade. Ante o mais frágil que há é a presença de Deus, porque o mais frágil e o mais pequenino é aquela que tem a maior capacidade de sobreviver e de fazer viver os demais. Não são os grandes poderosos, que estes têm a capacidade de destruir, de matar, de roubar, de assassinar e, portanto, de dominar e de inventar todos os sistemas e mecanismos, mais mecanismos. E o cosmos, que devia ser a nossa casa, o nosso universo, ele se tivesse limpo, não estivesse destruído, atacado, envenenado por estes sistemas de poder, de economias que matam, teologias que matam, ele se não estivesse envenenado por isso, a ser destruído por isso, sabem que o cosmos só nos transmitiria saudável, só nos transmitiria energias positivas. Nós quase nem precisávamos de outros alimentos, senão os alimentos que as energias que vêm diretamente do cosmos para nós e que vão de nós para o cosmos, que fazemos parte dele. Somos o cosmos consciência. Isto é muito bonito, é muito belo. Somos o cosmos consciência. Mas quando nos transformamos em poder, em sistemas de poder, nós somos os grandes destruidores de nós próprios e destruidores uns dos outros e destruidores do próprio cosmos. E então, depois vêm as doenças todas, porque as energias são más, vêm os alimentos estragados que a gente ingere, porque as águas andam envenenadas, as terras andam envenenadas. Quer dizer, os sistemas de poder, quer económico ou financeiros, quer os sistemas de poder religioso, que estão sempre a apresentar-nos um Deus falso, é que são grandes responsáveis por esta situação. E eu trago como presbítero jornalista, e eu trago comigo estas preocupações que os meus colegas presbíteros, que já não querem, que não são jornalistas, mas são sacerdotes, transformaram o presbítero em sacerdote, que nem me entendem e às vezes ainda me atacam a mim, quando quem está mal são eles, não sou eu, e eles é que estão a desviar as populações do essencial, daquilo que é mais fundamental. E, portanto, agora, perante esta realidade, vejam, o que é que fazemos? É preciso, as grandes perguntas que se podem colocar é se esta sociedade, esta forma de estarmos organizados em sociedade, precisa de mais polícia judiciária. Se calhar, agora já dizem que esta mãe de Barcelos ainda está nos cuidados de psiquiatria do hospital, que ainda não está em condições, dizem os especialistas, de ser interrogada pela polícia, mas a polícia judiciária já está à espera que ela
de a interrogar. Precisamos de mais polícia judiciária para situações destas. Isto é um caso de polícia judiciária. Esta mãe que faz isto. Porquê é que os vizinhos que viram a tentativa dela uma semana antes de fazer aquilo não preveniram ninguém? E eles próprios não andaram mais com atenção em si, com a pessoa? Porquê é que não procuraram conversar diretamente com aquela mãe que esteve aquele momento que ia fazer aquele crime? Certamente um suicídio e o assassinato dos seus próprios filhos. Que razões a estavam a mover? O que é que ela traz? Que perturbação é que trazia na sua cabeça? Quer dizer, quem é que se aproximou? Os viram e depois não fizeram nada, não se aproximaram, não conversaram, não tornaram isso possível. Mas o nosso mundo o que mais precisa é de gente que converse uns com os outros. As conversas uns com os outros, umas com as outras, as nossas conversas umas com as outras, assim, cara a cara, olhos nos olhos, afetos com afetos, mãos das mãos, que nos toquemos, que nos beijemos, que nos, sei lá, que nos beijemos nos cabelos, na mente, nos olhos, nos lábios, no rosto, nas mãos, que nos toquemos, que nos beijemos. Isto cura-nos, as depressões vão-se embora, que também caminhamos pela natureza, que andemos, que respiremos fundo, aqueles sítios onde ainda há ar mais puro. Nós, em vez de irmos para os supermercados, metermos-nos na natureza, mergulharmos na natureza, nós acabamos por curar depressões, por sair deste universo do poder a um universo anti-vida, inimigo da vida. Mas sabem uma coisa, e isso é que me dói muito, sabem que perante esta situação, como é que as nossas igrejas, sobretudo a Igreja Católica, está a reagir? Vê esta quinzena, qual é o evento assim que mais aparece, que pode sobressair da quinzena? Na minha sensibilidade de presbítero e jornalista, eu vou-vos dizer uma coisa que vocês se calhar ainda nem sabem, a não ser que os párocos, se vocês os frequentarem, não deviam, mas sim de os frequentarem, se podem já vos ter dito e já começar a fazer um negócio. É que a Agência Eclésia, no meio desta quinzena, com estes problemas terríveis, com que é que a Igreja, no fim de contas, toda a Igreja Católica, está agora ocupada? Está ocupada a partir do dia 18, do dia 16 deste mês de junho, ela pôs à venda, imaginem, o terço comemorativo do centenário das aparições de Fátima. Ora, nem houve aparições de Fátima. E, portanto, há um centenário de mentira de Fátima. Não houve aparição nenhuma em Fátima. Houve um teatrinho que o clero criou lá, como prova o meu livro Fátima S.A. Mas está mais que provado e ninguém pode desmentir. Houve um teatrinho criado pelo clero de Orem. Mas agora a Igreja não só não quer reconhecer esse crime e esse pecado, como ainda está a fazer mais crime e mais pecado. Então, para comemorar, lançam um terço à venda, foi lançado no dia 16 de junho, à venda um terço. Estou a ler a notícia da Agência Eclésia, não estou a inventar. A partir de hoje é posto à venda o terço comemorativo do centenário das aparições de Fátima, numa parceria, imagine, entre o Santuário de Fátima, a Associação Empresarial Orem Fátima e a Imprensa Nacional Casa da Moeda. Estas três estruturas, santuário, Associação Empresarial Orem Fátima, para lá da empresa Santuário, empresa S.A., e a Imprensa Nacional Casa da Moeda, juntos, lançam à venda o terço comemorativo do centenário das aparições de Fátima. E vem o reitor do santuário falar, numa conferência de imprensa, dizer que assim, com esse terço, falar do terço é a mesma coisa que falar de Nossa Senhora, e por isso é ir ao núcleo central da mensagem de Fátima. Oh Senhora, mas então como é? O terço já havia, quem inventou o terço foram os frades dominicanos, que foram para as pessoas que eram mais analfabetas e ignorantes, não sabiam ler nem nada, ao menos punham-na a repetir aquelas contas, sempre a mesma lenga-lenga, que decoravam facilmente, e depois ficavam a vida inteira a repetir aquilo, mas era para continuarem assim, analfabetos, não era para se desenvolver. O terço não é uma invenção de Fátima.
da Senhora de Fátima, também é a Senhora de Fátima, mas não há nada, Maria, Mãe de Jesus, não tem nada a ver com essas coisas. Ela é exatamente inimiga disso tudo. Ela não pode com isso. Isso é uma ofensa. E então, foram postas à venda, vejam só, 50.000 unidades. Para começar, diz eles, para começar, 50.000 unidades, que estão a ser vendidos, aonde? Nos estabelecimentos de artigos religiosos do santuário. Pois, ora, querem mais negócio? Ora, e quanto é que custa cada terço? Cada terço. Os terços são feitos de vidro. Diz que, com métodos artesanais tradicionais, o novo terço é composto por contas de vidro soprado, lá na terra, naquela terra que tem a fábrica do vidro, que produz o vidro, produzidas artesanalmente na Marinha Grande, vê lá onde está essa fábrica, também por um passador e crucifixo em zamaque, com acabamento cobre e prata, e uma corrente de arame em latão prateado. Ora, aí está. Tudo pobrezinho, como estão a ver, tudo metais assim, tudo feito assim de forma artesanal, mas é um artesanato na Marinha Grande, quer dizer, com os grandes especialistas, e cada peça ainda diz que é acompanhada por um librito explicativo, disponível em 7 idiomas. Estão a ver como isto é SA? Fátima é SA. 7 idiomas, que é para atingir logo toda a gente. Toda a gente em todo lado. Para o turismo religioso aquilo é um besta-vias. Cada turista tumba, sempre a cair. 50.000 unidades, acaba numa semana certamente. E então, isto custa 12 euros cada terço. E depois, para anestesiar um bocadinho mais, digamos, para nos fazer aceitar mais esta realidade, que é que anuncia o reitor do santuário na tal conferência de imprensa. Diz que, bom, dos 12 euros que custa cada terço, lá nas lojinhas de comércio do santuário, então 1 euro é para ser entregue a um centro de reabilitação e integração de Fátima, que é dirigido por um padre, claro, só podia ser uma espécie de IPSS do próprio santuário, do fim de contas, quer dizer, mas tem lá, como tem pessoas com deficiência, e chama-se assim, pomposamente, Centro de Reabilitação e Integração de Fátima. É a integração cada vez mais do santuário, nas devoções, naquilo tudo, é a integração, naquela falsa espiritualidade, naquela beatice do santuário, é a integração nesse tipo de sociedade e nesse tipo de realidade, que não é a realidade de todos os dias, a nossa realidade, é a realidade religiosa, beata, que nos infantiliza, que nos diminui, que nos faz pensar que somos grandes pecadores e que estamos tramados e porque Deus pode nos castigar com penas terríveis, quer agora, na vida presente, quer depois de morrer. Ora, ficam integrados nessa história. Então, é dirigido para lá 1 euro, você paga 12 euros, 1 euro vai para aquela coisinha, vai para engrandecer aquela IPSS, que é patrocinada pelo próprio santuário, tem um padre lá e está situada lá, e portanto fica tudo na mesma empresa SA, como estão a ver. Vejam lá se há alguma relação entre as tragédias e os dramas que estão a ser vividos na nossa sociedade atual, quer fora de Portugal, quer na Europa, quer fora da Europa também, em todo o mundo. E estas posições das igrejas, da Igreja Católica aqui em Portugal, da Igreja Católica em todo o mundo, a começar com a sede em Roma, que o Papa também anda todo lá, sempre a falar de Deus, e esquece que Deus é o Deus criador dos seres humanos e o que quer é que os seres humanos sejam bem, não querem ele estar bem, e ele não quer que a gente pense nele, ele quer que a gente pense nos seres humanos concretos, e que nos aproximemos para impedir que os seres humanos caiam em depressões, porque nós não precisamos de mais polícia, nós não precisamos de polícia judiciária, nós não precisamos certamente de mais tribunais, nós não precisamos de mais juízes, nós não precisamos de mais advogados, nós precisamos
é de afetos, de ternura, de carinho, de acolhimento, que percamos tempo, que nos visitemos uns aos outros, que percamos tempo uns com os outros, que nos amemos uns aos outros como Jesus nos ama. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O único mandamento que eu vos dou. O único. Claro que os padres das paróquias não vos dizem assim. O único. Não é vindes à missa. Amai-vos uns aos outros. E quando quiserdes, em vez de vires para aqui, quando quiserdes orar, fazei como diz Jesus, 2 ou 3 reunidos em meu nome, na casa de um de vós. Mandai a fama aos templos, fazei da vossa casa um espaço de acolhimento uns dos outros, de casa em casa, 2 ou 3 reunidos em meu nome, partilhai simultaneamente uma refeição. Escutai Jesus, escutai os sinais dos tempos, escutai a palavra, as práticas de Jesus, os sinais dos tempos, e depois, tudo bem por acréscimo, vão-se embora as depressões, vai-se embora a doença, vão-se embora todos esses males que nos afligem, estes medos em que a gente anda. Agora, se nos enfarinhamos, se nos deixamos levar por essa ideologia, por essa teologia dos sistemas de poder, envenenamos tudo, envenenamos a nós próprios e transformamos-nos também em envenenadores dos outros. E, portanto, isolamos, comunicamos só por telemóveis, já não sabemos comunicar cara a cara, já não sabemos procurar-nos uns aos outros, estarmos juntos dos outros, sermos companheiros uns dos outros, mão na mão, bem, face com face, beijar os olhos, os cabelos, as faces, as mãos de cada um, para uma comunicação de energias positivas, a limpar as nossas mentes de todo o tipo de medos, de todo o tipo de superstições e de todo o tipo dessa ideologia perversa que anda por aí agora, que é o grande futebol dos milhões e as telenovelas. A juntar às religiões e às igrejas cristãs com as suas posições, com as suas tretas, com as suas aldrabices, com as suas pregações, com os seus terrores, com os seus papas e com os seus bispos, todos comerciantes, todos a negociar. De que este é o exemplo máximo. O tal tercinho, o tal terço de 12 euros, feito com contas de vidro e desta forma assim sofisticada, ainda com o apoio da Casa Nacional da Moeda. Quer dizer, isto para que é concordar? Para que dizemos que é uma república laica? Estamos num país laico. Afinal, não estamos nada. Estamos num país altamente católico e exclusivamente católico. Até a Casa Nacional da Moeda a dar a colaborar com estes negócios de santuário de Fátima. Francamente. Ora bem. E então, eu tenho que dar um bocadinho de tempo às questões que são escolhidas para este programa e desculpem a minha exaltação, o meu entusiasmo, mas empolgo-me muito sempre que falo da vida e do projeto de Deus, do Deus que se nos revela em Jesus, que não é um Deus que se revela nos poderosos dos poderes, como sempre se pensou e que continua a pensar, e portanto os poderes vão todos à fava. Quando a realidade for nós e Deus exclusivamente, não há poderes nenhuns. Não há sacerdotes, não há nada. Aliás, o livro do Apocalipse diz, bem, finalmente eu vi a cidade e não havia nenhum templo na cidade. Não havia nenhum templo na cidade, não havia sacerdote. Então, esse tempo pode ser o nosso tempo, cabe a nós fazer hoje. Fazer desse tempo, hoje, a cidade assim, hoje, a aldeia assim, hoje, cabe a nós, sem tempo, está lá ainda, deixa lá estar, que para lá as moscas, está para lá, abandona-se, deixa-se para lá. E qual é a alternativa? 2 ou 3 em cada... Encontramos 2 ou 3 uns com os outros nas nossas casas, hoje na minha, amanhã na tua, e pronto. E até se quiser partilharmos uma refeição todos juntos e ao mesmo tempo com estas grandes questões da humanidade e que a gente vê como nos havemos de contribuir e intervir para que antes que aconteçam as coisas, elas não cheguem a acontecer. Portanto, em vez de ir remediar, prevenir. Em vez de remediar, prevenir. E assim não precisamos depois nem tanto judiciário, nem tantas polícias, nem tantos juízes, nem tantos tribunais, e muito menos tantas prisões. Precisamos de muito amor recíproco. Muito amor recíproco, muita atenção mútua, muito acolhimento uns dos outros, a escutarmos muito uns aos outros. Põe-me aqui
a nossa amiga Ondina Fontes, da Trofa, põe-me uma questão. Diz: boa noite, eu leio o seu mail. Boa noite, Padre Mário, é com enorme prazer que assisto ao seu programa às terças-feiras. A questão que coloca é a seguinte: a Declaração Universal dos Direitos do Homem não foi assinada pelo Vaticano, o Estado do Vaticano, assim como outros Estados, aqui diz países, mas é mais Estados. O que pensa disto? É a Ondina Fontes Trofa, com um beijo para ela, para si, Ondina. O que é que eu hei de pensar? Penso muito mal, evidentemente, penso muito mal, e eu percebo, mas sei porque é que, sei muito bem, tenho a obrigação de saber, porque é que o Vaticano, o Estado do Vaticano, não assina a declaração, não assinou, não assina, e enquanto permanecer como está, não assinará. Não assina a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ou dos seres humanos. Porquê? Porque, como ela está dita, são direitos universal dos direitos do homem, parece que não faz parte das mulheres. E o Estado do Vaticano nunca admitiu a igualdade entre sexos. Nunca admitiu. Entre homem e mulher. E a prova mais provada e inequívoca é que a hierarquia é formada exclusivamente por homens. E homens célibes. Obrigatoriamente célibes. Quer dizer, solteirões. Impedidos de casar por lei eclesiástica. Portanto, as mulheres estão automaticamente excluídas. Ora, na Declaração Universal dos Direitos, não, as mulheres são iguais aos homens. Há seres humanos em masculino e feminino e com todas as tendências sexuais. Tanto hetero como LGBT, homo, lésbicas e as outras. Que a sigla reproduz muito bem. E então, e todos têm os mesmos direitos. No Estado do Vaticano isso não aconteceu nunca, não aconteceu quando a declaração é aprovada e continua a não acontecer, e porque se vê no horizonte também não está para acontecer nesta geração, se calhar nem nas próximas. Portanto, enquanto houver uma hierarquia machista no Vaticano, é impossível nem subscrever esta declaração, porque além do mais seria grande hipocrisia, né? Nesse aspecto. Eles dizem: bem, isto não aceitamos porque nós não vamos por aí. Pronto, ao menos já não foram tão hipócritas como são noutras coisas. Então, penso que disso estão, e labro aqui o meu protesto, porque o Vaticano é por estas e por muitas outras, este é apenas um pequeno exemplo de como ele não corresponde nada. Aliás, a existência do próprio Estado é uma aberração à luz da fé e da teologia de Jesus. E todos os que o constituem sabem que é uma aberração à luz da fé e da teologia de Jesus. Então, o Estado do Vaticano é, como diz o meu livro 14 Cartas ao Papa, é criado no século IV, começa por ser criado no século IV com o Imperador Constantino. Portanto, ainda era Império Romano, ainda não era Estado do Vaticano, mas já era em Roma. Já era a sede do Império Romano. E é essa mesma sede do Império Romano que mais tarde, quando acabou o Império Romano, se transformou em Estado do Vaticano. Tem um historial também de muitas guerras, os papas tinham exército, tinham tudo, e depois outras famílias ricas também tinham os seus exércitos e vinham ali combater a favor ou contra o Papa e tal. A história dos papados está cheia de carnificinas e de sangue, e então finalmente chegou-se um bocadinho a este tempo, século XX e século XXI, em que as coisas parecem que andam assim um bocadinho mais apaziguadas, mas não andam, porque o veneno, o cancro está lá, aquilo é cancro. Eu chamo-lhe um ninho de víboras com veneno mortal. A quem ferrar, a quem tocar, mata. Pronto, está a Ondina Fontes, penso que correspondi certamente à sua expectativa, dizendo-lhe a verdade real e não fazendo omissões. Depois, do José Queiroz, que nos, pelos vistos, visiona, escuta e vê em Vila Verde, diz: boa tarde, Vila Verde, perto de Braga. Boa tarde e um abraço fraterno ao Padre Mário. Amigo, que pensa desta vergonha dos meios de comunicação social que nada mais falam a não ser do futebol? É do Campeonato Europeu de Futebol, nesta altura. O poder político e financeiro riem-se, pois assim escondem tudo o que se passa neste país. Eu acrescento, não só neste país, o que se passa na Europa.
Quer dizer, primeiro foi o Papa que foi à Grécia matar a questão dos refugiados, com aquela visita relâmpago. A seguir, veio agora o Campeonato Europeu de Futebol, em Paris, onde houve lá os assassinatos, aqueles atentados todos, aquelas mortandades também todas, e agora, em cima, para anestesiar, fazer esquecer todos estes problemas europeus, o Campeonato Europeu de Futebol, aí em curso, e depois vão vir outros jogos noutros sítios, nem estas situações anteriores, nem a existência destes refugiados da Europa, nem os dramas todos, nem aqueles atentados todos que houve, a mesma em França e na Bélgica, nem isto fez adiar ou suspender, não se realizar nada. Pelo contrário, mais depressa, investe-se tudo, polícia, tropa, tudo na rua, para tentar dizer que há segurança na Europa, para que não estamos a dizer que temos medo. Estão carregadinhos de medo, porque quando a polícia sai para a rua em força e a tropa sai para a rua em força, é a maior manifestação de medo que alguma vez um povo pode estar a dar, um Estado pode estar a dar. Porque quando não há medo, a gente sai como eu saio. Saio assim como sou, como um menino desarmado e aí ando. Venho assim. Agora estou ali, o meu carrinho está ali embaixo, um Cliozinho de 700 euros, está ali embaixo à minha espera, olha, está tanto calor, e eu até o deixei com a janela aberta, sem chave nenhuma na porta, só trouxe a chave do motor comigo, normalmente, que é natural, mas está assim disponível. A minha casa está sempre com um trinco, só com trinco, nunca está em fechadura, portanto, isto é que é a manifestação de liberdade, manifestação de segurança, de paz, porque tudo o resto, quando metem esses armamentos todos, é uma cidade ocupada por tropa, por forças policiais, de armas na mão. O que é que querem? O que é que querem? Querem que haja paz? Não. Aí está. Esta é a desgraça. E, portanto, com o Campeonato Europeu de Futebol e as televisões a encharcar-nos, hora a hora, minuto a minuto, e então aquelas notícias com comentadores residentes sempre a dizer e a dizer, e os jogadores é que são, e a mostrar este pormenor, e a mostrar mais aquilo, até mais do Cristiano, e mais esta porcaria, e ela que vai a fato, nem mais não sei o quê. Quer dizer, estas anedotas todas, tudo esta anedota é notícia, toda esta anedota é notícia. Francamente. Não, e dizemos-nos povos civilizados. Aliás, temos a mania de que somos os mais avançados do mundo. Entre todos os povos, a Europa, Paris, que é a cidade das luzes, a capital da luz. Olha, a capital do medo, do terror. E a Bélgica, a sede do Parlamento Europeu, também estava assim, cheia de medo, evidente. Sempre ali, um reforço policial, sempre quase em estado de guerra declarada, permanente. Quer dizer, francamente, porquê? Não dizem assim, mas porquê é que isto aconteceu? Que criminosos somos nós para isto ter acontecido? O que é que a gente está a fazer de mal ao mundo para ser tão atacado? Porque quem não ataca não é atacado. Quem não ataca não é atacado. E, portanto, esta Europa é uma Europa podre. É uma Europa podre. Estes meios de comunicação social que têm por trás de si o grande poder financeiro são meios assassinos de comunicação. Tem lá um caso ou outro excepcional, quando alguém, às vezes enganam-se e convidam alguém que leva alguma coisinha de bom senso, que também eu já calhou de lá estar em alguns deles, algumas vezes, leva-se alguma coisinha de bom senso, mas depois aquilo é abafado com gargalhadas, ou nos programas logo a seguir, e tudo se esquece logo, em vez de continuarmos a refletir profundamente na realidade. Dou-vos o meu abraço, dou-vos a minha ternura e o meu convite, e faço o mandamento de Jesus. Amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou. E possamos cada um de nós dizer ao nosso vizinho, ama também os outros como eu te amo a ti. Amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos amou, como sejamos também Jesus. O meu abraço e até ao próximo programa.